Afinal, o quão poderoso era Izuna Uchiha, o irmão de Madara? Entre todos os Uchihas que ganharam destaque em Naruto, Izuna talvez seja o que menos temos informações, especialmente sobre o seu real nível de poder, e não estamos falando de qualquer um. Além de ser irmão de Madara, ele foi o primeiro ao lado dele a despertar o Mangekyo Sharingan, e sem os olhos de Izuna, Madara teria ficado cego e jamais alcançaria o Mangekyo Sharingan eterno. Mas e se eu te dissesse que o Izuna está entre os Uchihas mais poderosos da história? Parece exagero, né? Pois eu reuni todas as informações canônicas e pistas que temos sobre ele, do mangá aos databooks, para analisar de forma completa qual era o verdadeiro nível de poder desse personagem. Será que ele tinha Susanoo e qual o poder especial do seu Mangekyo? E bom, a primeira coisa que precisamos ter em mente para analisar o nível de poder do Izuna é que, junto do Madara, ele era o Uchiha mais forte do seu tempo, antes mesmo da fundação das vilas, em um período em que os ninjas lutavam praticamente todos os dias. Isso significa que o Izuna acumulou uma enorme experiência em combate, muito superior à da maioria dos Uchihas que conhecemos na obra, e quanto mais experiência um shinobi possui, maior é a sua energia mental. E no caso do Izuna, isso também se refletia em sua energia física, já que ele treinava diariamente com Madara e ainda participava de batalhas constantes, numa época onde só havia guerra. E quando o ninja combina energia física e mental acima da média, sua estamina aumenta significativamente, o que influencia diretamente na quantidade de chakra após a conversão. Isso garante não só a capacidade de executar um grande número de jutsus, mas também atributos físicos superiores aos demais. Vale lembrar que, segundo o terceiro databook, os Uchihas já possuem naturalmente bastante chakra, e mesmo assim o Izuna se destacava. O seu chakra não era apenas abundante, mas também possuía uma qualidade excepcional, até mesmo para os padrões do clã. Essa combinação resultava em técnicas mais potentes e eficazes, o que explica porque ele, ao lado de Madara, era considerado o Uchiha mais forte de sua era. Prova disso era o seu impressionante Katon. Os Uchihas já nascem com uma afinidade natural para o estilo fogo, mas no caso de Izuna, seu domínio era tão extremo que suas chamas conseguiam rivalizar com o poderoso dragão de água do Tobirama, algo que não exige apenas força bruta, mas também controle refinado de chakra. O Izuna também era mestre no Kenjutsu, desde criança já era visto enfrentando o Tobirama empunhando uma espada, demonstrando técnica e precisão no combate corpo a corpo. E claro, como todo portador do Sharingan, possuía habilidades em Genjutsu, ótimo desempenho em Taijutsu, contando com seu próprio Kenjutsu como complemento para o seu estilo de luta. Some isso ao seu talento para o Ninjutsu, especialmente o estilo fogo, e temos um ninja extremamente completo, capaz de enfrentar praticamente qualquer tipo de adversário. E uma das informações mais importantes sobre o nível de poder do Izuna está no quarto databook. Lá é dito que ele seguiu os passos do seu irmão Madara e teve incontáveis vitórias nas batalhas, o que prova que ele estava próximo do Madara em termos de habilidade. O próprio mangá confirma isso, mostrando que os dois competiam diariamente e que foram os primeiros Uchihas a despertarem o Mangekyo Sharingan, feito esse que os levou à liderança do clã. Claro que isso não significa que o Izuna fosse tão poderoso quanto o Madara, mas em termos de habilidade, ele não ficava para trás. E se fôssemos escolher um ninja para servir de base na comparação, esse ninja seria o Tobirama. Primeiro porque eles eram constantemente vistos batalhando um com o outro, sendo claramente rivais. E segundo porque o databook também destaca essa rivalidade, afirmando que ambos eram equivalentes. Apesar de Tobirama ter derrotado o Izuna usando o Hiraishin no Jutsu, no mangá vemos apenas a cena dele cortando o Izuna de uma vez, já que no anime teve uma breve extensão. Isso indica que o Izuna não conhecia essa técnica. Considerando que eles sempre lutaram entre si, é bem provável que o Tobirama tivesse desenvolvido o Hiraishin há pouquíssimo tempo, justamente para neutralizar a antecipação de movimentos proporcionada pelo Sharingan. Isso explicaria a derrota do Izuna. Não foi uma questão de inferioridade absoluta, mas sim o elemento surpresa de uma técnica inédita e extremamente veloz. Resumindo, se o Izuna e o Tobirama lutavam constantemente, isso significa que ambos conheciam cada uma de suas técnicas. Então, se o Izuna foi pego de surpresa, significa que nessa batalha o Tobirama mostrou pela primeira vez ao Izuna o Hiraishin. Mas, dito tudo isso, o que mais o Izuna possuía? Será que ele tinha Susanoo? E qual seria a habilidade especial do seu Mangekyo Sharingan? E aqui entramos no campo da especulação, mas com base nas pistas deixadas pelo mangá, e vai por mim, tá bem interessante. Sabemos que o Mangekyo Sharingan do Izuna e do Madara foi determinante para que eles chegassem à liderança do clã, o que indica que suas habilidades eram extremamente poderosas. No caso do Madara, nunca vimos de forma clara o poder especial do seu MS, apesar das teorias, e do Izuna sabemos ainda menos. Por isso, é plausível supor que o Susanoo tenha sido sim um dos poderes adquiridos com o Mangekyo, ajudando os dois a subirem de patamar dentro do clã. Afinal, eles cumpriam os requisitos para manifestá-los assim que despertaram o MS. É
verdade é que na luta contra o Tobirama, o Izuna não utilizou o Susanoo, mas isso pode ter sido simplesmente por ele não considerar necessário naquele momento, e acabou sendo surpreendido, até porque o próprio Madara, que estava por perto, também não estava usando o Susanoo naquela ocasião. E se por acaso não fosse o Susanoo, o que eu acho difícil, isso significaria que a habilidade especial do Mangekyo Sharingan do Izuna era extremamente poderosa. Afinal, sem um poder realmente impactante, o uso do MS não teria sido suficiente para colocá-lo no topo do clã ao lado do Madara. Até porque o mangá destaca que foi o Mangekyo Sharingan que deu essa virada de jogo e fizeram eles mudarem de patamar de vez. Portanto, de uma forma ou de outra, é certo que o Izuna possuía uma habilidade incrivelmente forte graças ao seu Mangekyo Sharingan, seja o Susanoo ou uma habilidade especial própria ou os dois. Agora, se fôssemos tentar adivinhar qual seria o poder do Mangekyo Sharingan do Izuna, qual seria? Essa resposta é complicada, até porque nem sabemos ao certo qual é o poder real do Mangekyo do Madara para termos uma base sólida. Mas existe uma pista importante. Lembram quando o Madara conseguiu distinguir um clone do original? Ele mesmo disse que essa era uma das habilidades especiais do seu olho. O mais importante é que os olhos que o Madara usava nessa ocasião eram, na verdade, os do Izuna, já que foi por meio deles que o Madara despertou a forma eterna do Mangekyo, e ele afirmou que tudo que o seu irmão deixou para ele foi o seu poder ocular. E se essa capacidade de distinguir clones do original realmente viessem dos olhos do Izuna? Quer mais uma forte evidência? Izuna lutava constantemente contra o Tobirama, com quem tinha uma rivalidade acirrada. Tobirama claramente criou o clone das sombras, justamente para combater usuários de Sharingan, garantindo superioridade numérica em batalha e impedindo que eles identificassem o clone do verdadeiro. Vale lembrar que a cena em que o Sasuke consegue distinguir os clones do original no anime é filler. Isso significa que o Izuna teria desenvolvido um método para identificar os clones do seu maior rival Tobirama, evitando que fosse superado em combate por ele, algo que acabou acontecendo de fato, mas por causa da técnica do Hiraishin, para a qual o Izuna realmente não tinha resposta e foi pego de surpresa. Tudo isso reforça a ideia de que um dos poderes dos olhos do Izuna poderia ter sido exatamente essa capacidade de distinguir clones do original e possivelmente outras formas de combater alguns jutsus do Tobirama como o Suiton. Vale lembrar que o Izuna ao lado do Madara foi peça fundamental para que o clã Uchiha atingisse o auge do seu poder antes mesmo da aliança com os Senju, e essa dupla liderou o clã em um período marcado por guerras constantes. E para fechar, se fôssemos imaginar um ranking dos Uchihas mais poderosos da história, Izuna certamente estaria no topo, abaixo de nomes como Madara, Sasuke, Itachi, Obito e até o Shisui. Claro, é impossível cravar exatamente a sua posição, afinal, faltam detalhes concretos e precisos sobre suas habilidades. Mas considerando que ele rivalizava com o Madara na juventude e enfrentava de igual para igual um gênio como Tobirama, é difícil não colocá-lo pelo menos entre os 5 ou 6 mais fortes do clã. Eu diria que em termos de experiência de combate e habilidade pura, o Izuna poderia facilmente superar nomes como o Shisui. É claro que eu não tô falando que ele derrotaria o Shisui, até porque o Koto Matsukami é um jutsu extremamente apelão. Então não, ele não venceria o Shisui, mas se falarmos apenas de técnica, reflexos, leitura de batalha, impacto histórico no clã Uchiha e domínio de doujutsu, o Izuna tinha um conjunto tão afiado que poucos poderiam o acompanhar. E eu deixo pra vocês nos comentários onde exatamente o Izuna ficaria nesse ranking dos Uchihas na sua opinião. Lembrando que essa série é justamente pra gente tentar entender o real nível de poder de alguns personagens que não costumam receber tanta atenção e que não temos muitas informações. Dessa vez foi o Izuna e no último vídeo analisamos o Ashina Uzumaki, o líder lendário do clã Uzumaki. Deixem aí nos comentários o próximo personagem ou clã que vocês querem ver sendo analisado aqui em vídeo e não se esqueçam de deixar o like pra dar aquela fortalecida e se inscrever no canal. É isso, até a próxima, valeu!